Bom, pessoal, acho que podemos iniciar. Vocês me ouvem bem? Ouvem bem o meu áudio? Sim. Certo. Então tá. Bom, eu sou o coordenador de curso de vocês, tá? Meu nome é Thiago. Eu vou estar auxiliando vocês nos assuntos acadêmicos, né? Nessa trajetória que vocês terão na instituição. Gostaria de desejar as boas-vindas a todos. Fico feliz que vocês estão buscando uma formação, um aperfeiçoamento na sua trajetória, né, profissional, tanto profissional como pessoal, né, porque nós sabemos que uma formação ela agrega nesses dois sentidos. A live de hoje eu vou trazer, né, assuntos estritamente acadêmicos, mas fiquem à vontade para questionar algumas outras coisas que eu puder responder, eu vou ajudar com o maior prazer. A gente tem a participação hoje da nossa Tassiane, né, que também trabalha junto com a gente ali na secretaria, no SAA. Vocês vão ter muito contato com ela também durante o curso. Ela trata de assuntos ali de matrícula, assuntos financeiros, assuntos de documentação. Então, ela vai estar, né, junto com a gente nesse sentido. O diretor Juan, não sei se acredito que vocês também já conheçam, ele talvez entre na nossa live em seguida, tá? Então, se você já conhece ou não, o diretor Juan, ele tem a formação na área do direito, né? E também vai estar nos acompanhando nessa jornada, tá? Nós temos alguns outros funcionários também, né, que trabalham junto conosco, o Antônio, que trabalha no operacional, a Vitória também, que trabalha na secretaria, temos a Miriam, do RH, tá? Temos a Lidiane, que estava aí, a Leide, aliás, que estava na live também, agora acabou de sair, que é nossa bibliotecária, tá? Ah, tá aí, hein? Não, acho que a Leide já saiu, né? Bom, então, nós temos aí um corpo de funcionários que vão nos acompanhar e nos dar o suporte da melhor forma, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela da apresentação que eu preparei para nós, onde eu vou apresentar aqui alguns pontos bem importantes para esse início de trajetória de vocês. Vocês já conseguem visualizar a tela? Sim. Certo. Bom, então, né, bem-vindos, né? Esse será o nosso semestre, nosso segundo semestre do ano. Vocês, então, vão estar entrando no ciclo 2020.2, tá bom? Então, né, como eu já falei para vocês, eu vou ser o coordenador de curso de vocês, né? Eu sou o coordenador das engenharias, civil, elétrica e mecânica, sou o coordenador do direito e sou o coordenador da gestão de segurança privada também, o CST, tá bom? Aqui eu quero apresentar para vocês, né, o organograma da instituição, né, os professores, né, o nosso corpo docente. Então a gente tem dois grupos de professores, né? Nós temos os professores que trabalham nas ciências jurídicas, que a gente nomeia assim, tá? Né, no curso de Direito e no curso de CST. Nós temos ali o professor Vicente, a professora Rose, o professor Alexandre, o professor Cláudio, a professora Débora, demais professores. E nas engenharias também nós temos cerca de 5 professores, inclusive eu, tá? Agora eu vou apresentar, né, fazer uma apresentação rápida de cada um para vocês, tá? Aqui nós temos os docentes do direito, tá? Professor Pacífico Saldanha, tá? Formado em direito, tá? Tem, né, especializações, né, na área de ciências penais, tem pós-graduações também na área do direito penal, processual, trabalha também, atua profissionalmente no ramo, né, há bastante tempo, né, ele é um profissional de renome aqui na nossa região. O professor Cláudio, né, que também é formado em Direito, tem mestrado em Ciências Jurídicas Civilísticas, né, pela Universidade de Coimbra, né, o mestrado dele foi lá em Portugal, e tem pós-graduação em Direito Tributário, tá, e Direito Ambiental. Ele também atua como advogado, né, na área, desde 97, e tem ali algumas outras atribuições, né, foi conselheiro estadual da OAB,
ex-diretor da Escola Superior de Advocacia do Rio Grande do Sul, né? Tem publicações também, é um professor também excepcional. Temos também o professor Edmar Ferreira, tá? Ele também é formado em Direito e tem uma pós-graduação, né, em Direito Constitucional e Direito Tributário. Hoje em dia ele atua como procurador federal, né, aqui na nossa cidade, né, e coordena a equipe de cobrança judicial e recuperação de crédito do Rio Grande do Sul, tá? Então, nós temos esses 3 primeiros professores, temos mais alguns aqui também professores do Direito, a professora Venissa, né, também graduada em Direito, e pós-graduação em Direito Processual Civil, tá? Ela também tem pós-graduação em Docência, e hoje em dia ela também trabalha, né, na assessoria do Juiz do Direito do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Temos o professor Vicente Majó da Maia também é advogado, né, atua como advogado, é jornalista e também tem uma formação, né, à parte que é educador físico. Ele possui pós-graduação em gestão e marketing esportivo pela própria universidade, né, também tem formação em direito desportivo pela FBT, tá? Foi secretário municipal dos esportes, coordenador do Fórum Permanente de Desenvolvimento da Uruguaiana e conselheiro da OAB por 25 anos também, certo? A professora Débora, ela é professora do Direito e do CST, tá? Ela é psicóloga, né? Ela atua em algumas disciplinas do Direito, né? Na área de Psicologia, Filosofia, tá? Tem pós-graduação em Administração, Recursos Humanos, especialização em Psicologia Organizacional, tá? E outras formações. Tem um mestrado profissionalizante pelo Instituto Olus, tá? E também tem grande experiência na área, né? Atuando mais de 25 anos nessa área. Os docentes de engenharia, tá? Eu, né, sou engenheiro civil, dou aulas em engenharias, tenho formação, né, mestrado aqui que eu realizei no Brasil, um doutorado que eu realizei na Universidade de Coimbra, em Portugal, e também tenho algumas publicações na área, né, atuo como revisor de periódicos e também atuo como profissional na área de projetos, execução de obras e afins, tá? Temos também o professor Eric, também engenheiro civil, pós-graduado, né, em patologia de obras, gestão de projetos, pós-graduação em eficiência energética e engenharia sanitária, tá? O professor Eric também atua profissionalmente, né, na Foz, né, nessa área de engenharia sanitária. O professor Alexandre também dá aula nas engenharias, ele tem uma formação, né, superior em matemática, tá? Ele dá muitas disciplinas de cálculo, que vocês vão enfrentar pela frente nas engenharias. Formado então em métodos matemáticos pela PUC, e também ele é professor, né, em cursinhos, tem pós-graduações também, tá bom? Aqui os outros 2 docentes que nós temos nas engenharias também, a professora Jéssica, tá? Ela é formada em análise e desenvolvimento de sistemas, pós-graduação também em docência e políticas públicas. Ela trabalha também muito com disciplinas da área de algoritmos, programação, tá? Que nós também temos durante o curso de engenharia. Professor Sávio, professor é engenheiro mecânico, tá? Tem especializações, né? Formações complementares também, engenharia automotiva, motores, instalações elétricas, soldas e aços, tá bom? Esses são os professores de engenharia e os professores do CST. A professora Rose, tá? Ela é administradora de empresas, pós-graduada em gestão empresarial, também tem um MBA em gestão de negócios. Atualmente ela tem trabalhado nessa área também de coaching, liderança, gestão de pessoas e atua, né, bastante profissionalmente nessa área. O professor Paulo, também do CST, tem mestrado em gestão estratégica de organizações, tem um MBA em gestão de negócios e também outro MBA em políticas públicas e coaching, tá? Algumas especializações, pedagogia, educação. A professora Vinícius, que também é professora do direito, né? Ela tem algumas disciplinas que são afins, né, com a área dela. Então, ela também vai ministrar disciplinas no CST, ministra. Ela tem graduação em Direito, então, né, como eu já falei, pós-graduação em Direito Processual Civil e Docência. O professor
José Alberto Leal possui, né, mestrado e doutorado, né, em operações militares. Ele é pós-graduado em política estratégica e alta administração militar, possui MBA também executivo e também ministra aulas no CST. A professora Débora também, que eu já falei da formação dela, também ministra algumas disciplinas no CST, e o professor Alexandre também, tá? Professora Jéssica e Sávio também são professores do CST, por possuirmos algumas disciplinas afins com as áreas deles, tá? Também já expliquei a formação deles. Então, basicamente, os professores são esses. Se vocês também tiverem alguma dúvida, alguma coisa que queiram acrescentar nesse primeiro trecho da apresentação, fiquem à vontade, tá bom? Eu não estou observando se vocês estão levantando a mão, tá? Porque eu estou com a tela da apresentação aberta. Mas se vocês tiverem alguma questão, podem abrir o microfone de vocês e darem a sua opinião, levantarem a sua questão, tá bom? Vocês estão me ouvindo normalmente, né? Estão conseguindo observar a apresentação? Tá tudo certo? Sim. Sim? Tá bom. Certo. Continuando então, pessoal, quais os horários da instituição, tá? Para os alunos que vão cursar pela manhã, né, que nós temos na verdade, nesse semestre, acredito que não houve abertura de turmas pela manhã, mas nós temos uma turma da manhã, que é uma turma de Direito, que está indo para o quarto semestre, tá? Onde o funcionamento dessa turma é das 8h45 da manhã até as 11h30, tá? E as turmas da noite, né, que são as nossas, a grande maioria, a gente tem o início das aulas às 19 horas, até as 8h15, das 8h15 às 8h30 nós temos um intervalo, e depois às 21h45 é o encerramento da aula, tá? Vocês sempre vão ter uma disciplina por dia, tá? Então, ao longo da semana, vocês terão entre 4 e 5 disciplinas, e cada dia da semana, esse período vai ser destinado a uma disciplina só, tá? É assim, mais ou menos, que funciona a sistemática de ensino. Como é que são classificadas as disciplinas, tá? Nós temos modelos de disciplinas. Nós temos as disciplinas HMI, que é aula modelo institucional, HMP, aula modelo professor, e ED, que é o estudo dirigido. O que são esses modelos, tá? Isso aí é o formato da disciplina, como ela se apresenta para o aluno, tá? Por exemplo, a HMI é uma disciplina que vocês terão, né, o professor em sala, isso é presencial, e vocês terão o apoio de um material didático institucional, que é o nosso livro didático, tá, o LDI, onde vocês vão ter várias sessões nesse livro, e cada sessão corresponde a uma aula. Então, o professor ele vai realizar a aula, né, sempre baseada nesse livro, e vocês vão ter esse material também para acompanhar a aula, para estudar e tal, além dos materiais extras que haverão no ambiente virtual de aprendizagem de vocês, tá? As HMPs também são disciplinas presenciais. A diferença dela para HMI é que vocês não vão ter um modelo institucional, vocês não vão ter um livro, digamos, um livro didático certinho com cada aula, como é que vai ser definido. O professor vai ter digamos, uma autonomia maior, né, para ministrar suas aulas, e o professor vai ter uma pontuação maior para distribuir em trabalho de sala, atividades. Essas disciplinas geralmente são para conteúdos mais práticos, onde tem que se fazer mais projetos, mais trabalhos. Então, existe esse modelo também. E o ED, o estudo dirigido, são a forma de, como se fossem alguns cursos, desculpa, uma espécie de cursos de uma formação complementar, com uma carga horária menor, onde vocês vão fazer ela 100% no ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Tá? Então, essa disciplina não tem contato com o professor, não tem aula presencial, é uma formação extra que vocês têm, onde vocês vão realizar ela 100% no AVA, né? Ambiente virtual de aprendizagem, que a gente chama. Como é que funciona a metodologia de ensino da instituição? Tá? Nós temos o conceito da sala de aula invertida. O que seria isso? O aluno, né,
No nosso conceito tradicional, o professor, né, que é o protagonista, ele que tem todo o conteúdo, o aluno chega e espera que o professor faça a sua aula, né, lance os conteúdos, e nesse conceito a gente tem o aluno como protagonista, né, então ele vai estar na sua casa, ele vai ter a possibilidade de assistir a pré-aula, a alguns itens da aula e após aula. Então, antes da aula, o aluno vai assistir a pré-aula, ele já vai ter, né, alguns conceitos, né, do que vai ser abordado na sala de aula e já vai chegar, né, com uma ideia, com algumas, né, com o seu com um pré-conhecimento do que vai ser ministrado. Pode estudar também por conta antes da aula. Ele já vai ter condições de chegar na aula, né, e, né, ter um poder de conversa com o professor maior, né, ele vai ter um senso crítico maior, vai poder, né, compreender a aula de uma forma melhor, tá? E na aula o professor, então, vai ministrar sua aula, né, seja por apresentação, seja no quadro branco, da forma que ele achar melhor, e, né, o aluno já com esse conhecimento vai ficar melhor para, então, que sejam realizados debates na sala de aula e conversas mais apuradas. E depois, após aula, tá? O aluno sai da aula, aí naquela semana ali, né, que teve a aula, né, durante aquela semana, ele vai chegar e vai entrar no ambiente virtual e vai assistir vai fazer as atividades de pós-aula, assistir algum material de vídeo, realizar algumas atividades que o sistema proporciona para que esse conteúdo de pré-aula e aula seja afixado, então, né, seja absorvido pelo aluno, certo? Entenderam mais ou menos como é que é a metodologia? Podem falar, pessoal, fiquem à vontade. Sim. Sim, certo. Isso aí depois a gente vai conversando melhor quando vocês tiverem o acesso ao portal do aluno, ao AVA. A gente vai acessando junto depois e eu vou mostrando na prática como é que funciona, tá? Então nós temos aqui, né, como é que funcionam as disciplinas, né? Nós temos as disciplinas, né, presenciais, né? Na sua maior parte são presenciais. Temos alguma parte do conteúdo em formato virtual. Então, a presencial, o que seria presencial? São as nossas aulas, né? As nossas provas, nossos trabalhos, desculpa, onde o professor vai ministrar, tá? Então, como eu falei para vocês, nós temos dois tipos de disciplinas presenciais, a HMI e a HMP. O professor vai ministrar as aulas, vai elaborar trabalhos com vocês, vai elaborar provas, tá? Nós vamos ter 2 provas por semestre em cada disciplina. Nós teremos trabalhos no bimestre 1, no bimestre 2 também. E nós temos também as atividades virtuais, tá? Que entra o quê? Entra o estudo dirigido, que eu falei para vocês há pouco, que é como se fosse uma formação complementar. As atividades virtuais, que aí entra o quê? O que eu estava falando para vocês, a pré-aula, a pós-aula, as atividades de fixação, tá? Que nós realizamos tudo no AVA. Também temos as atividades transversais, que são algumas atividades em plataformas paralelas, né? Se apresentam ao longo do curso, onde vocês também podem realizar, né, de forma virtual, e vocês garantem também uma pontuação ao longo do semestre. Aqui explicando então mais um pouco sobre o estudo dirigido, tá? Como eu falei para vocês, ele é uma formação complementar e tá, uma disciplina obrigatória, não é opcional, tá? Então vocês têm que realizar esse estudo dirigido até o final. Ele é feito 100% no AVA, a carga horária dele é baixa, mas vocês têm que concluir. Se vocês não concluírem ele, vocês ficam sujeitos à reprova, né? Então, alguns exemplos de estudo dirigido, nós temos projeto de vida, construindo uma carreira de sucesso, desenvolvimento de carreira, empreendedorismo. Então, como vocês podem ver, né, são formações, né, em outras áreas, né, para justamente complementar essa formação de vocês ao longo do curso, tá? Então, vocês vão realizar no AVA as atividades que tem lá, do início ao fim. No final desse estudo dirigido, vocês vão receber um certificado. Isso aí é que vai comprovar que vocês concluíram a disciplina, tá? Ela é uma disciplina que não tem avaliação, geralmente. Ela tem apenas ali umas atividades que vocês têm que realizar. Vocês têm que ter uma pontuação mínima, né?
mas não tem prova, não tem trabalho, tá? Então é 100% no AVA. As atividades transversais, tá? Também, né, são atividades à parte que, como eu falei para vocês, em plataformas paralelas. Nós temos alguns exemplos, que é o desafio nota máxima, tá? Que é como se fosse uma plataforma de questões, tá? Onde vocês vão ter simulados, vocês vão poder fazer questões das diferentes áreas. E no momento que vocês vão realizando essas atividades, vocês vão recebendo pontos em todas as disciplinas. Por que é atividade transversal? Justamente por isso. Porque se eu realizo essa atividade, ela vai distribuir essa pontuação transversalmente para todas as disciplinas que eu estou matriculado. Por exemplo, se eu faço uma atividade no desafio nota máxima, faço simulado, tá? Digamos, obtenho 1.000 pontos. Esses 1.000 pontos vocês vão ter, né, para cada disciplina que vocês vão estar matriculado. Então, por isso que é muito importante que vocês façam, além dos trabalhos em sala, além das provas, as atividades virtuais e as atividades transversais, tá? Porque uma parte da nota de vocês, para vocês terem aprovação, né, justamente a realização dessas atividades. Atividades virtuais, como eu falei para vocês já, né? Então, são as atividades diagnósticas que nós fazemos, né, na pré-aula, na pós-aula, atividade de aprendizagem. E essas atividades também, né, garantem uma certa pontuação para o aluno, que vai ser somada à pontuação geral dele depois para aprovação. Tá? Então, dei uma explicação geral, né, do funcionamento do curso. Agora a gente passa para a avaliação continuada aqui, né? Eu vou mostrar para vocês os conceitos, né, de pontuação, os critérios de aprovação, como é que funciona. Então, nós temos aqui, ó, tá? Como é que funciona o conceito da HMI, tá? Está escrito AMI, mas é HMI, tá? Disciplina presencial que eu falei para vocês, modelo institucional. Como é que é distribuído, como é que são distribuídos os pontos dessa disciplina? Tá? Nós temos um total de pontos para obter de 14 mil, tá? Quanto que eu tenho que tirar para aprovar, tá? Aqui na parte inferior do slide, temos os critérios de aprovação. São 3 critérios, tá? Vocês têm que ter um mínimo de 6 mil pontos no geral, tá? Então, esse é o primeiro critério. Entre todas as atividades, entre provas, trabalhos, vocês têm que obter 6 mil pontos, dos 14 mil que vocês têm disponíveis. Só que não adianta eu obter apenas 6 mil. Eu tenho que ter, no mínimo, a pontuação exigida em prova. E qual é a pontuação mínima em prova? Que já entra no segundo critério de aprovação. Para disciplinas do nível 1, né, que vai ser o caso de vocês agora, nós temos dois níveis de disciplina, nível 1 e nível 2, tá? Primeiro vocês vão ter as disciplinas do nível 1, que são um pouco mais fáceis, assim, digamos, de aprovação. Então, no nível 1, vocês têm que ter no mínimo 1.500 pontos obtidos em provas, tá? Dentro desses 6 mil. Então, por exemplo, se eu tenho 6 mil pontos no geral, tá, eu fui aprovado no primeiro critério, mas eu só obtive 1.000 pontos em prova. Fico reprovado. Não adianta ter 6 mil se eu não obtiver a pontuação mínima em prova, certo? Então, esses são os 2 primeiros critérios, e o último critério, né, é a frequência. Então, vocês têm que ter no mínimo 75% de frequência. Ou seja, vocês não podem faltar mais do que 25% das aulas, tá? Então, dentro desses 14 mil, o que pontua? A avaliação oficial B1 e B2. O que é a avaliação oficial? Prova. Então, a prova 1, né, que vai ser aplicada no primeiro bimestre, né, no primeiro bimestre do nosso semestre, vai valer 1.000 pontos, tá? A avaliação B2 vai valer 4.000, que vai aplicada no segundo bimestre. Então, vocês têm um total de provas, né, de 5.000 pontos. Atividades em sala. Tá? Atividades em sala que são os nossos trabalhos, né, os trabalhos que os professores vão aplicar para vocês. Tá? Isso aí vocês podem obter no máximo 2.500 pontos, né, de acordo com o desempenho de vocês, né, a correção do professor. Tá? Então, provas, 5.000 pontos. Atividades em sala, que são os trabalhos, 2.500. Atividades no AVA. O que são as atividades no AVA? São as atividades virtuais que eu falei para vocês. Tá? Atividades diagnósticas, assistir pré-aula, pós-aula, atividade de aprendizagem,
Isso aí vocês podem obter até 3.000 pontos. E as atividades transversais, que eu falei, que são realizadas em plataformas paralelas, como Desafio Nota Máxima, cursos complementares, cursos livres, tá? Tudo isso aí vocês podem obter até 3.500 pontos. Então, o total, né, que vocês têm de pontuação são 14.000. Então, não é tão difícil de atingir a pontuação, mas também vocês têm que ter cuidado, né, de não fazer feio na prova, né, não obter pouca pontuação em prova, e também tem que ter cuidado com a frequência, tá? E é muito importante que vocês realizem as atividades, né, tanto de trabalho de sala, e também como as atividades virtuais e transversais, né? Isso é uma coisa que acaba sempre fazendo falta no final do semestre. Aí o aluno fica preocupado, professor, eu tô com pouca nota, eu não estou conseguindo atingir a pontuação mínima. Então, desde o início, já comecem a fazer as atividades virtuais, comecem a fazer as atividades transversais, façam os trabalhos que o professor aplicar, tá? Porque isso aí são pontuações que não tem como recuperar depois, tá? A única pontuação que vocês conseguem recuperar é a pontuação de prova. Entendido? Aqui nós temos alguns exemplos de atividades transversais também, tá? ED Matriz, nivelamento, cursos livres, canal Conecta. Isso aí, essas pontuações, elas variam a cada semestre ou a cada ano letivo, tá? No último semestre, essas atividades que pontuaram. Também o desafio nota máxima. Mas, né, não significa que nesse semestre serão essas atividades. Então, assim que iniciar o semestre, eu já vou estar passando para vocês quais as atividades transversais que vocês podem fazer para obter pontuação, tá? E depois também vou conversar com vocês sobre esses cursos livres, canal Conecta, que é um canal de empregabilidade, onde vocês cadastram o currículo de vocês podem buscar oportunidades de estágio, emprego, enfim, tá? Até aí, entendido? Com certeza vocês vão ter mais algumas dúvidas ao longo do semestre, né? Mas a gente vai dando aqui uma visão geral para vocês não chegarem tão crus, né? E a gente vai fazendo mais algumas lives aí até iniciar as aulas para melhorar aí o conhecimento de vocês sobre o modelo acadêmico. Essa pontuação aqui que eu estou apresentando agora nesse outro quadro são para as disciplinas HMP, tá? Que é aquelas disciplinas que eu falei que o professor, né, que desenvolve essa aula de acordo como ele achar melhor, né? Ele que elabora as aulas, ele que lança o conteúdo, então vocês não vão ter aquele material pronto já, né, institucional. O professor vai ter maior liberdade e vocês vão ter mais atividades em sala de aula, né, mais trabalhos, tá? Qual a diferença desse modelo para o outro? É que nós não temos mais aqui as atividades virtuais, né? As atividades no AVA. Então, vocês podem ver que nesse modelo aqui nós temos atividades no AVA, 3.000 pontos. E na HMP nós já não temos as atividades no AVA. Ou seja, o professor que faz as atividades com vocês em sala, todas elas, tá? Mesmo assim, nós temos as atividades transversais ainda, que são feitas nas plataformas paralelas, como eu falei para vocês. Então, se a gente comparar aqui o modelo da HMI para HMP, nós temos 2.500 pontos de trabalho para HMI e na HMP nós temos 3.000 pontos a mais em trabalho de sala de aula, que são esses pontos que eram, né, destinados para as atividades virtuais, tá? Então, a sistemática é a mesma. Nós vamos ter 5.000 pontos para distribuir em provas e aqui só, né, nos trabalhos de sala de aula que nós vamos ter uma pontuação maior. O professor vai ter 5.500 pontos para desenvolver com vocês e as atividades transversais também se mantêm, né, num total de 14.000 pontos. Os critérios continuam sendo os mesmos, né, da HMI, de aprovação. O que muda somente, então, é a forma de distribuição de pontos, né, e nós não vamos mais ter a pontuação no AVA para as atividades virtuais, né, pré-aula, pós-aula, atividades diagnósticas, mas isso aí também o professor provavelmente vai lançar, né, esse tipo de atividades para vocês desenvolverem, e trabalhos também, né, presenciais na sala de aula, né, com certeza ele vai lançar. Certo, pessoal? Avaliação de segunda chamada. O que é a avaliação de segunda chamada? É uma segunda opção, digamos assim, para o aluno que perdeu alguma prova, tá? Se o aluno perdeu a primeira prova, a prova do primeiro bimestre,
se ele perdeu a prova do segundo bimestre ou se ele perdeu ambas as provas, tá? Como é que funciona? Para ambas as disciplinas. Se o aluno perder a primeira prova, então, ele vai poder realizar a segunda chamada, vai valer a mesma pontuação da primeira prova que ele perdeu. Porém, qual é a diferença? Ele vai, desculpa, ele vai poder realizar essa prova apenas no final do semestre, tá certo? Quem perdeu a segunda prova vai poder realizar também a segunda chamada, né? Que é uma prova substituta, digamos assim, onde ele vai também realizar a prova com a mesma pontuação, né, dos 4.000 pontos da prova que ele perdeu, a prova B2. E se o aluno perder as duas provas, ele vai poder realizar também a segunda chamada, né? Provavelmente com todo o conteúdo. Só que aí ele vai ter, né, 1.000 pontos que ele vai perder. Então ele vai ter esse prejuízo, né? Se ele não realizar nenhuma prova, ele vai poder obter apenas 4.000 pontos, tá? Então evitem faltar, né, as provas, né? A não ser que vocês tenham realmente, né, uma justificativa, né, ou um motivo que não seja possível realizar a prova, porque se vocês perderem as duas, né, depois vocês são prejudicados com uma perda de pontuação, e também, né, se vocês perderem uma ou outra, vocês vão ter que realizar a prova num outro momento, né, ou pode ser um momento que vocês já não estejam mais tão aquecidos com aquele conteúdo, né, então, de preferência, não percam as provas. Os alunos que não atingem a pontuação mínima para aprovação têm direito ao exame, tá? Como é que é o funcionamento do exame? O exame ele vale 5.000 pontos. Mas o que ele substitui? O exame substitui apenas a pontuação de provas, tá? Então, aqueles 5.000 pontos que vocês têm em prova é a pontuação do exame. Ele só vai substituir a pontuação de prova. Por isso que eu falei que é importante vocês fazerem as atividades virtuais e transversais, porque apenas com o exame vocês não conseguem aprovar. Então, se vocês não tiverem pelo menos 1.000 pontos, né, em outras atividades, né, virtuais, transversais ou trabalhos de sala de aula, vocês não vão conseguir aprovação, porque o exame vale 5.000 e a pontuação mínima de aprovação é 6.000. Então, como é que funciona o exame? Vocês, digamos que vocês tenham 1.000 pontos, tá, em atividades virtuais, transversais e não atingiram a pontuação em prova. Então, vocês vão ter que tirar a nota integral no exame para atingir a aprovação, né, para atingir os 6.000. Se vocês têm mais pontuação, né, digamos, eu tenho 5.000 pontos em atividades virtuais, transversais, e mais alguma pontuação em trabalho, né, que totalize 5.000 pontos. Mas eu não atingi, né, a pontuação mínima em prova, não atingi a pontuação geral dos 6.000. Então, se eu tenho 5.000 pontos já, sem contar a nota das provas, eu tenho que tirar pelo menos 1.500 pontos no exame, porque vocês imaginam, não, tem que tirar 1.000? Não, tem que tirar 1.500, porque um dos critérios mínimos de aprovação é 1.500 pontos em prova. Então, não adianta eu tirar apenas 1.000. Eu vou ter que tirar no mínimo 1.500 para atingir os 1.500 de aprovação do critério de pontuação em prova, tá? Se tiverem alguma dúvida também a esse respeito, fiquem à vontade. Agora sim, vocês podem estar um pouco perdidos, né? Mas a gente vai conversando isso também ao longo do semestre, não tem problema. Como é que as notas são apresentadas no histórico escolar de vocês, tá? Nós estamos falando aqui em 6.000 pontos, 10.000 pontos, 2.000, tá? Então, digamos que eu tenho 6.000 pontos fiquei com 6.000 pontos na disciplina da pontuação geral, tá? Quanto que eu vou ter no meu histórico? Vou ter uma nota 6, tá? O histórico, ele é apresentado numa escala de 0 a 10, tá? Então, se eu tirar 10.000 pontos, eu vou ter uma nota 10 no meu histórico, que é muito bom. E ainda tenho, né, digamos, uma margem extra, né, para tirar esses 10. Se eu tenho 14.000 pontos, se eu tirar 11.000, eu vou ficar com 10. Então, vocês têm uma grande margem aí para poder atingir esses 10 pontos no histórico, tá? Se eu tirar 5.000 pontos, eu vou ficar com uma nota de 5 no meu histórico, que é uma nota de reprovação. Então, a nota mínima é o 6.000, que corresponde a uma nota 6 no histórico de vocês,
tá bom? Essa aqui é a tabela de conversão das notas do nosso modelo acadêmico para o histórico escolar de vocês. Esse aqui, então, coloquei esse slide aqui, então, para falar um pouco do desafio nota máxima, né? Mas eu já falei para vocês mais ou menos como é que ele funciona. Geralmente, ele é aplicado como uma atividade transversal, onde vocês têm muita pontuação para obter. E é uma plataforma muito interessante também, porque vocês realizam diversas questões, né? Então, vocês têm conseguem ter um aprimoramento do conhecimento em diversas áreas ali, bastante interessante, tá? Depois, mais à frente, eu posso explicar melhor sobre esse desafio, mas já deixo aqui alguma explicação geral, né? Geralmente, ele se apresenta com uma plataforma onde vocês fazem um simulado, né? Nesse simulado, ele já coleta, né, o perfil de vocês, de questões de vocês, do curso, e depois ele, né, disponibiliza algumas atividades nessa área. Então, ele é muito bom, é uma plataforma de conhecimento, né, de formação complementar muito interessante para vocês evoluírem, né, no conhecimento de vocês e, consequentemente, também obterem notas, né, para todas as disciplinas de vocês. Aqui apresento algumas ações que nós temos feito ao longo dos semestres para os cursos, tá? Nós tivemos alguns workshops, né, onde tivemos palestras de profissionais, de professores também, docentes, com uma formação muito interessante para os alunos, né? Nós tivemos os workshops das engenharias, nós já tivemos duas edições, tá? Também tivemos já um workshop na área do direito, né? Nesse semestre, com também profissionais muito renomados. Algumas fotos aqui desses eventos, nós temos um auditório, né? Onde nós realizamos esses eventos, damos uma estrutura muito boa para isso. Aqui mais algumas fotos do nosso diretor aqui à esquerda, nosso professor Eric, tá? E aqui, pessoal, como é que funciona o meu atendimento, tá? Eu tenho, né, a minha sala na instituição, onde eu também posso fornecer um atendimento presencial para aluno, né? Nos meus horários, né, que eu vou disponibilizar depois para vocês. Também posso atender vocês por e-mail. No momento que a gente está nessa pandemia, né, eu estou atendendo pelo WhatsApp, né, vocês podem mandar algumas questões ali, mas, né, o atendimento normal, ele é, né, na minha sala e nos horários que eu tenho disposto para os alunos, tá bom? Aqui algumas dicas para vocês, né, porque a gente também, às vezes, enfrenta alguns problemas, né, no AVA, no portal do aluno, e muitas desses problemas, né, são por alguns desses motivos. O aluno está com uma matrícula irregular, às vezes o aluno não confirmou o horário no sistema, e aí não consegue acessar o AVA. Então, tudo é muito importante que a gente também saiba como é que funciona o sistema, para depois evitar esses problemas e que vocês percam tempo, ou que vocês não consigam, né, gerar algum documento, algum boleto de pagamento. Então, tudo é importante também que vocês saibam como é que funcionam os serviços, né, de atendimento virtual, como é que funciona o sistema para evitar alguns problemas. Tá? Se vocês precisarem entrar em contato comigo por e-mail, né, não deixem de mandar o nome completo de vocês, o registro de aluno, a turma, tá? E a dúvida que vocês tiverem. A nossa próxima live, eu estava sugerindo aqui alguns pontos para a gente continuar conversando, né? Seria justamente dessa parte do AVA, como eu falei para vocês, né? Quando vocês já tiverem um acesso ao ambiente virtual, a gente de repente fazer uma aula onde eu apresento aqui a tela para vocês do AVA, vou mostrando como é que funciona. Também a gente pode conversar sobre as grades, né, de vocês, os horários, as disciplinas. Também, né, sobre esses serviços de atendimento digital, né, da secretaria, do atendimento presencial, o que vocês, quando vocês necessitam de algum documento, necessitam resolver alguma questão financeira, como é que vocês procedem. Canal Conecta também, que eu falei com vocês, que é aquele portal de empregabilidade. Então, esses seriam os pontos que a gente gostaria de conversar na próxima live.
E a sugestão do dia seria na semana que vem, né? Nesse mesmo dia da semana, nesse mesmo horário. E aí depois eu queria ver a opinião de vocês, o que vocês acham desse dia, tá? Mas a apresentação de hoje, então, era isso aí, tá? Eu queria dar uma visão geral para vocês desses aspectos e fico aberto aí a conversa, dúvidas que vocês ainda tenham, fiquem à vontade para conversar, tá? Tá todo mundo ainda aí? Então, Terminou? pessoal, é isso aí. A minha apresentação era essa. Quis dar uma apresentação mais geral do nosso formato acadêmico, da nosso corpo docente, de alguns funcionamentos do curso. Mas fiquem à vontade para a gente conversar, continuar conversando, se tiverem alguma dúvida a mais. E também quero saber a opinião de vocês sobre a próxima live. O que vocês acharam do dia? E fiquem à vontade. Não se sintam encabulados, podem falar. Para mim, ok, tá ótimo. Certo, certo. Tá bom então, pessoal. Ninguém mais tem algo a colocar? Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, o momento é esse. Essas são questões que vocês vão ter que ter muita atenção ao longo do curso, né? Para não enfrentarem mais problemas depois, para vocês terem uma condução legal das atividades de vocês ao longo do curso. Boa noite, pessoal. Tiago, acho que ficou bacana essa metodologia de apresentação aí. Acho que foi bem esclarecedor aí, pelo menos para mim. Eu acho que a próxima live acho que vai ser bacana também. Se tiram dúvida, as aulas começarão efetivamente dia 24, né, desse mês, não é isso? Certo. Legal, obrigado. Sim, na próxima live a gente já pode fazer algo mais prático com uma tela, a projeção da tela, né, do AVA para vocês. Vocês podem ir mexendo junto já no computador de vocês. Mas espero que tenham gostado mesmo dessa live de hoje. E sobre a tua pergunta, as aulas retornam, né, iniciam agora no dia 24 de agosto. Vão ser aulas presenciais ou vai ser aula virtual? E mais uma colocação. Eu estou no meu desktop, no meu computador, aparece aqui uma faixa onde aparece a câmera, o microfone, a mãozinha. Então, por vezes, os slides que vocês apresentam, essa faixa, ela cobre uma partezinha dos slides, ela fica na parte inferior. Só para aconselhar vocês não colocar muita informação na parte inferior dos slides, porque essa faixa não permite que a gente leia, né? Sim. Eu não sei se tem uma opção de ocultar essa barra. Eu não vi nenhuma opção assim. Sim. Tá bem. Mas tranquilo. Eu não sei se vocês também têm como, de repente, clicando na tela que eu compartilho, tentem clicar 2 vezes nela. E eu vou compartilhar de novo aqui. Vocês tentem clicar 2 vezes no compartilhamento, ver se essa barrinha não vai sumir. Funcionou, era isso, funcionou. É isso aí? Tá. Então, problema resolvido. E sobre o formato do início das aulas, a priori a gente vai retornar de forma presencial, né? Mas a gente ainda vai depender, né, dos regulamentos, dos decretos aqui do nosso estado, né? E a gente, por dever, vai ter que respeitar esses decretos. Mas se houver, né, a possibilidade da gente retornar de forma presencial, essa é a intenção da instituição. Claro, e tendo todos os cuidados devidos, né? Mas a gente vai respeitar aí todos os decretos. Certo, obrigado. Certo? Tá bom então, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode falar. Essa nossa reunião ela vai estar gravada. Eu vou depois disponibilizar o arquivo para vocês desse vídeo. E
fico à disposição também para mais alguma questão. Podem me chamar lá naquele grupo que a gente criou. E depois me digam o que vocês acham desse dia aí que eu sugeri para a próxima live, no dia 13, né, semana que vem, nesse mesmo horário. Se for ok para todos, né, a gente pode já deixar marcado e viemos então com esses próximos pontos para discutir. Uma pergunta, já estão confirmados quais serão os dias de aula para engenharia civil na semana? Sim. Quais dias da semana são? Sim, já temos aí uma grade proposta, né? Só estou esperando algumas confirmações, mas já tem uma grade e acredito que nessa próxima live eu já consiga apresentar para vocês essa grade. Ok. Tá bom? Certo. Certo, pessoal. Então, obrigado pela presença de vocês. Ficamos aí à disposição. Então, a priori fica marcada a próxima live, né, com a nossa próxima conversa aí já mais de outros pontos mais práticos, né, para vocês, no dia 13, às 19 horas, tá bom? Obrigado pela presença de todos, sejam bem-vindos mais uma vez e fico à disposição para qualquer questão.